Fala galerinha do canal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui o nosso segundo vídeo sobre sistemas trifásicos equilibrados. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre os aspectos teóricos a respeito do valor eficaz, conhecido como valor RMS. Para que serve essa medida, essa tensão RMS, um valor RMS de uma função periódica? E o que isso se aplica quando a gente está trabalhando com um circuito de corrente alternada, seja ele monofásico ou trifásico, ok? Bora pro vídeo! Então, antes da gente adentrar na definição prática do que seria esse valor RMS, vamos falar um pouquinho sobre a definição algébrica deste valor. Para começar, a gente precisa entender e relembrar o que seria o valor médio de uma função periódica, para depois entender o que seria o valor RMS algebricamente. Então vamos falar um pouquinho sobre o valor médio de uma função periódica, que é dado simplesmente pelo inverso do período. O período nada mais é do que o tempo com que uma onda demora para completar um ciclo antes de começar a se repetir novamente, como uma função seno. Se fosse uma função seno, esse período é 2π, que é o tempo que a função seno demora para completar um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e depois começa a se repetir periodicamente. Multiplicado logicamente o inverso desse período, vezes a integral de um tempo inicial, até um tempo inicial mais o tempo t, que é o tempo do período, ou seja, o tempo inicial mais o tempo que essa onda demorou para se repetir novamente, logicamente de uma função periódica que depende do tempo, dt. Esse é o conceito de valor médio de uma função periódica, onde o valor RMS, conhecido como root mean square, nada mais é do que a raiz quadrada do valor médio da função periódica ao quadrado. Ou seja, o valor RMS é a raiz quadrada deste valor médio aqui que a gente tinha discutido anteriormente, com um adendo de que a função agora tem que estar elevada ao quadrado. Para ficar mais fácil depois, quando a gente for fazer a demonstração desse valor, a gente vai deixar ele representado da seguinte maneira. Ao invés de deixar essa raiz quadrada aqui desse lado, nós vamos elevar ambos os lados ao quadrado, onde essa raiz vai ser simplificada com o quadrado, e o valor RMS vai ficar ao quadrado. Ou seja, nós ficamos com o valor RMS ao quadrado é igual ao inverso do período, vezes a integral de um tempo t0 até t0 mais o período dessa onda, de uma função periódica dependente do tempo ao quadrado, vezes a derivada, logicamente. Agora nós vamos utilizar o valor RMS para relacionar a potência de um circuito em corrente contínua com a potência de um circuito em corrente alternada. Já já nós vamos ver isso. Então vamos começar relembrando como que a gente faz para calcular algebricamente a potência em um circuito de corrente contínua. Aqui nós temos um circuito bem simples, onde eu tenho apenas uma fonte DC, uma fonte de corrente contínua, ligada a um resistor. Logicamente vai surgir uma corrente elétrica aqui nesse circuito que vai fazer o meu resistor dissipar uma potência, correto? A gente sabe que a potência de um circuito é dada pela tensão. A potência de um circuito, no caso, é a potência em cima do nosso resistor, que é o único componente do nosso circuito, é o único bipolo consumidor aqui. Então, a potência dissipada em cima desse resistor nada mais é do que a tensão que está em cima dele multiplicado algebricamente vezes a corrente que passa por ele. Só que aqui muitas vezes a gente não vai ter como relacionar com esse valor de corrente. Então vamos tentar relacionar esse valor de potência em termos de tensão e resistência. O que a gente se lembra? Nós temos que a potência é o produto de tensão vezes a corrente, e pela lei de Ohm, eu sei que a tensão também pode ser dada pela resistência vezes a corrente. Se eu pegar essa minha resistência aqui e passar ela dividindo, ou simplesmente dividir os dois lados por R, nós vamos ficar que a corrente é dada pela tensão dividido pela resistência. Então vamos pegar essa equação e substituir dentro dessa outra equação aqui para chegar ali no conceito algébrico que nós precisamos. Então, substituindo este conceito aqui, este valor de corrente que é simplesmente a tensão dividido pela resistência dentro dessa equação, nós ficamos com o seguinte: potência é tensão vezes a corrente, porém eu sei que a corrente é tensão sobre a resistência. Então eu repito a primeira parte da minha equação aqui e multiplico pela tensão sobre a resistência, que é o valor de corrente que eu substituí aqui dentro. Como essa tensão aqui é a mesma tensão nas duas equações, porque é a tensão dada pela minha fonte, que é o único bipolo gerador que eu tenho aqui dentro, lógico que ela vai ser a tensão contínua que eu estava falando.
Portanto, nós vamos ficar que a potência consumida por aquele resistor nada mais é do que a tensão ao quadrado daquela minha fonte dividido pela resistência. Percebam que esta é uma potência que não varia ao longo do tempo, ela é invariável ao longo do tempo, já que a minha resistência nada mais é do que uma proporção entre a minha tensão e a minha corrente, então ele não varia ao longo do tempo, desde que nós não alteremos os padrões de temperatura, aí a resistência continua ômica e aí ela continua linear, certo? E a minha tensão, por ser uma tensão contínua, por natureza, ela é invariável ao longo do tempo. Então o valor da minha potência não vai ser variável ao longo do tempo. Esse é um detalhe muito importante. Agora vamos pegar e analisar como que seria este circuito se a minha fonte não fosse mais em corrente contínua. Se a minha potência agora dependesse de uma tensão alternada. Beleza? Vamos analisar então quando a nossa potência está dependendo agora de uma tensão alternada. Vamos pegar aquele mesmo circuito, só que agora substituir aquela fonte de corrente contínua por uma fonte alternada que a gente já discutiu como que essa forma de energia é gerada na nossa aula sobre geradores, ok? Então agora eu tenho uma tensão alternada aqui, que é uma tensão V de ômega t, que depende tanto da velocidade angular quanto do tempo, correto? Que está alimentando aqui esta minha resistência. Logicamente está tendo uma dissipação de potência em cima da minha resistência. Agora o que a gente precisa enxergar? Olhe a forma dessa tensão. Como é uma tensão alternada, uma tensão senoidal, ela é dada simplesmente por aquilo que a gente estudou anteriormente, que é um valor máximo, a amplitude desse seno, que é o meu valor de pico, vezes um seno de ômega t mais φ, só que como ele está setado na referência, o meu ângulo de deslocamento, a minha fase, é zero. Então eu chamo simplesmente de Vp vezes seno de ômega t. Para calcular a potência, a gente pode utilizar normalmente a mesma equação que a gente utilizou na análise anterior. Então a potência na corrente alternada, a potência alternada dependente também do tempo, vai ser nada mais nada menos do que a tensão ao quadrado sobre a resistência, da mesma maneira. Só que agora percebam, essa potência é função do tempo, correto? Ou seja, ela é variável ao longo do tempo. Se ela é variável ao longo do tempo, eu não tenho como traçar um comparativo entre uma potência que está variando ao longo do tempo e uma potência contínua, porque são funções diferentes, são domínios diferentes. Então eu preciso dar um jeito de analisar essa minha potência aqui de forma que ela fique invariável ao longo do tempo. Como que eu faço isso? Usando o valor médio. Basta eu pegar aqui essa minha potência, que também pode ser considerada uma potência alternada, eu preciso encontrar dentro dessa minha potência alternada a componente contínua dela. Então dentro de um sinal alternado você tem um sinal contínuo, entendeu? Então para achar a componente contínua dessa minha potência, para que eu possa compará-la com a minha potência em corrente contínua, eu preciso do valor médio dessa potência aqui. Então, como a gente tinha dito anteriormente, agora nós vamos ter a potência alternada, que vai ter o valor médio dela, que nada mais é do que 1 sobre o período, que a gente tinha falado anteriormente, vezes a integral de um tempo t0 até t0 mais t, que é o período da onda somado com o tempo anterior, correto? Da função f de x. Ah, mas de onde que você tirou essa função f de x? Daqui, ó. A minha potência PA é dada por essa função aqui. Então a função f de x eu substituí por v de ômega t ao quadrado dividido por r. Certo? Então, vezes a integral dessa minha f de x aqui, que é v ômega t ao quadrado dividido por r, dt. Então, essa minha expressão aqui vai me dar o valor médio, ou seja, a componente contínua dessa potência alternada, para que eu possa compará-la, traçar um quadro comparativo deste circuito alternado com o circuito contínuo, certo? Então, se a gente reparar aqui, 1 sobre r, ou seja, 1 sobre a minha resistência, é o quê? Constante dentro dessa minha integral. Então eu posso tirar isso para fora da minha integral, correto? Então eu posso pegar esse 1 sobre r e colocar lá fora. O que eu fiz aqui? Coloquei 1 sobre r aqui, vezes 1 sobre t, que já estava, Aqui eu apenas isolei. Então a minha potência vai ficar o quê? 1 sobre r é constante, sai para fora da integral. Então fica 1 sobre r que multiplica o 1 sobre t que eu já tinha aqui, vezes a minha integral de t0 até t0 mais t, da minha função que estava lá dentro. Opa, esse cara aqui eu já tirei. Desculpa. Vezes a integral desse cara aqui. E 1 sobre r que eu vou lá para fora, correto? Agora nós precisamos olhar para isso aqui e o que a gente pode tirar de conclusão. Olha só, 1 sobre o período vezes a integral, nesses intervalos aqui, de uma função ao quadrado dt. O que é isso daí?
é aquilo que a gente discutiu anteriormente no começo da aula. É o valor RMS ao quadrado. Tudo que a gente fez aqui de diferente nada mais é do que retirar aquela raiz e elevar os dois lados ao quadrado, correto? Então essa expressão toda aqui nada mais é do que o valor RMS dessa função ao quadrado. Então se a gente pegar tudo isso daqui e substituir por VRMS ao quadrado, nós ficamos com o quê? VRMS ao quadrado vezes 1 sobre R. Ficamos que a componente contínua dessa potência alternada nada mais é do que o valor RMS ao quadrado dividido pela resistência, ok? Por fim, vamos traçar então um comparativo entre a minha potência dissipada no meu circuito de corrente contínua e a potência dissipada no meu circuito de corrente alternada. Na minha resistência do meu circuitinho de corrente contínua, eu descobri que a potência dissipada, algebricamente, é dada pela tensão contínua ao quadrado dividido pela resistência. Assim como na potência alternada, dissipada no meu circuito com corrente alternada, é a minha tensão RMS, ou a minha tensão eficaz, ao quadrado, dividido pela resistência. Já que eu quero que esses dois circuitos sejam equivalentes, para mim poder substituir um deles por outro, eu preciso igualar a equação dessas duas potências, né? Eu preciso fazer com que a minha potência contínua seja igual à minha potência alternada, certo? Então, sendo a minha potência contínua igual à minha potência alternada, a minha potência contínua vale VC ao quadrado sobre R, que é igual à minha potência alternada, que vale VRMS ao quadrado sobre R. Simplificando as resistências e os quadrados, nós chegamos na seguinte equação, onde a minha tensão contínua é igual à minha tensão eficaz, é igual à minha tensão RMS. Então, imagine que você tinha anteriormente um circuito lá na sua casa, onde você tinha uma fonte de corrente contínua ligada a uma carga resistiva, correto? E você perdeu essa fonte de corrente contínua, ela queimou, deu algum defeito. Porém, você tem uma fonte de tensão alternada, de corrente alternada ali na sua casa. Qual seria o valor de tensão que você teria que ajustar nessa fonte de corrente alternada, nessa fonte alternada, para que esse circuito agora com essa fonte de corrente alternada dissipe a mesma potência que esse circuito anterior que você tinha, com a fonte contínua e o resistor, ok? É simples, o valor de tensão eficaz dessa minha fonte senoidal aqui, dessa minha fonte alternada, tem que ser igual ao valor da tensão contínua que eu tinha anteriormente. Então, agora a gente consegue traçar uma equivalência entre um circuito alternado e um circuito de corrente contínua e conseguimos converter um e outro e adequá-los à nossa situação mediante esse valor RMS, ou seja, o valor eficaz. É isso, pessoal. Obrigado. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas e deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.